E aí pessoal, bem-vindo aí na nossa aula de número 5. Na aula passada a gente viu um pouquinho mais sobre corrente elétrica, o conhecimento que é necessário para avançar. E nessa quinta etapa a gente vai falar um pouco sobre fonte de energia, né? Fonte de alimentação, ainda em parte de conceito, tá? Mais para frente, depois a gente conhecer os componentes, a gente vai exemplificar o esquema de fonte de ligação, que não adianta eu mostrar agora porque é uma parte bem complexa para quem não entende ainda, né, análise de circuito ou os componentes, né, que fazem parte. Nessa aula a gente vai falar aí do fornecimento de energia elétrica, né? Como a gente já viu, um circuito elétrico ele precisa de uma fonte de eletricidade para fazer os elétrons fluírem, né? Todas as fontes de eletricidade elas funcionam convertendo uma forma de energia, seja ela química, térmica, mecânica, entre outras, e convertendo elas, né, em energia elétrica. Então, existem dois tipos de energia elétrica aí, que você já deve ter ouvido falar, que é a corrente contínua, né, seria DC, né, Direct Current, e a corrente alternada. Alternating current. A corrente contínua ela é mais usada em circuitos eletrônicos, né? Ela é uma corrente gerada em uma única direção, né? Ela tem bem pouca variação de tensão, mas muito pouca mesmo. Geralmente, né, a corrente contínua ela é assim. Se você dá um zoom nessa exemplificação de corrente contínua, né, você vai ver que ela não é exatamente reta, ela tem ali seus picos, suas ondulações, entendeu? Mas não deixa de ser caracterizada ainda como uma corrente contínua, porque essa variação aqui é mínima demais. Um exemplo, né, de fonte de corrente contínua são as pilhas do teu relógio de parede, aí, por exemplo, né? As pilhas, por exemplo, oferecem uma tensão aí de 1,5 volts DC, né? Outra forma de geração de corrente é a corrente alternada, né? O AC. A corrente alternada ela muda constantemente a direção da corrente. Essas são fornecidas aí pelas empresas de energia, né? O tipo de sinal que sai da tua tomada, aí da tua casa, por exemplo. A corrente alternada ela está constantemente mudando, né? E por isso a gente não tem como descrever com exatidão a sua força, né? Qual é a tensão exata que está saindo ali, como a gente consegue fazer com a corrente contínua. Então observa que o tipo de forma de onda da corrente alternada, a gente tem aqui o meio, e isso aqui é a corrente alternada. Ó. A gente tem ciclos, tá vendo? E assim vai. Nas nossas usinas de energia, né, essa corrente alternada, essa senoidal aqui, essa senoide, ela dá 60 voltas completas por segundo. Né? Uma volta completa seria isso aqui, ó, daqui ela vem abaixo e para aqui. Então, isso aqui seria isso aqui, ó, esse intervalo aqui seria uma volta. Uma volta completa. Se você pega essas duas pontas e vira, né, ela quase que vira aí um círculo, né? Então, logo isso aqui, o fluxo de elétrons, né, nesse ciclo aqui, ele muda de direção 120 vezes a cada segundo, né? Como essa mudança completa uma volta, que seria isso aqui, a gente diz que ela concluiu né, um ciclo. Quando ela faz isso aqui, ó, é um ciclo da corrente alternada. Na nossa rede elétrica, por exemplo, ela faz 60 ciclos por segundo. Então a gente tem isso aqui, ó, 60 vezes em um segundo aí nas nossas tomadas. Tá? E esse número de ciclos ele é conhecido como frequência. E ela é medida em hertz. Já deve muito ter ouvido falar aí de 60 hertz, 50 hertz, até 120 hertz, entendeu? Nas usinas, né, que nos fornecem energia aqui no Brasil,
energia alternada, a nossa aqui é 60 Hz, mas, por exemplo, na Europa, né, a maioria dos países eles usam 50 Hz como padrão. Depois a gente vai fazer o vídeo porquê dessa diferença, mas a princípio não é nada tão importante assim para chamar agora, não tem muito a ver com esse assunto aqui. A gente não pode citar, né, as simbologias, que daqui para frente a gente vai usando aí a simbologia correta, né? A simbologia que representa uma fonte de corrente contínua seria essa aqui, né? A gente desenha a bateria em si. Então, aqui onde tem um tracinho maior, geralmente é o polo positivo, onde tem um tracinho menor é o polo negativo. E a simbologia que representa, né, uma fonte de corrente alternada são as que eu já usei anteriormente. É essa aqui. A gente faz essa ondinha aqui, ela está dentro de um círculo, dentro de um quadrado. Aqui são os polos, ó. Certinho? E na próxima aula a gente vai falar das direções da corrente, né? Você sabia que a corrente elétrica possui direções? Eu já peço a vocês então que baixem o aplicativo do canal, curta, se inscreva aí no vídeo e já eu volto aí com a próxima aula, já a aula de número 6. Valeu, pessoal!